Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre fluxos migratórios, né? Como que se dá esses deslocamentos pelo mundo. Então vamos direto aqui ao assunto. Temos aqui um texto de entrada para vocês darem uma olhada. E vamos aqui à matéria, tá? Então antes da gente falar sobre esses movimentos migratórios, a gente tem que entrar aqui numa vale a pena ver de novo, né, em alguns conceitos e terminologias que diz respeito a esse assunto. Coisas básicas que vocês já aprenderam. Migração, portanto, todo deslocamento populacional, né, independente para onde seja, é o movimento migratório, que seja entre bairros, ou cidades ou entre países. Migração internacional, deslocamento entre países, né, e do ponto de vista de um país, pode ser tanto, a pessoa pode ser considerada imigrante, aquele que sai, e imigrante, aquele que chega, né? Então, portanto, é uma relação entrada e saída. Saldo migratório, o que é? Saldo migratório é a diferença que você tem entre o número de pessoas que saíram e o número de pessoas que chegaram, né? Então, nessa diferença você vai saber se o saldo migratório foi positivo ou negativo, ou seja, se a população de uma região cresceu ou diminuiu. Lembrando que isso só pode ser falado até a nível continental, que população mundial você, né, não vai ter o saldo migratório, já que não tem ninguém indo para Marte ou chegando de lá. Tá? Então, quando você vai estudar sobre o crescimento da população, aí não esqueçam, o crescimento da população até a nível de continente, você tem que olhar tanto o saldo migratório quanto o saldo do crescimento natural, né? Porque tanto é a diferença de quem chega e quem sai, como também a diferença de quem nasce e quem morre. Mas volto a dizer, quando você vai olhar, quando vai conversar, quando vai falar, quando vai examinar o quantitativo populacional do planeta, aí não entra saldo migratório, lógico, tá? Migração campo-cidade, né, a saída do homem do campo em direção à cidade. E quando você tem um grande fluxo, a gente fala que é um êxodo, né, um grande fluxo de pessoas. Então, né, de grande deslocamento de pessoas do campo para a cidade em função de procura de emprego ou então da mecanização do campo, foi o êxodo rural. Migração cidade-cidade, muita gente saindo de cidade grande para cidades pequenas, né, que é o deslocamento urbano, né. Isso tem diversas explicações, como violência, trânsito caótico, questões de saúde, questões de qualidade de vida, né, questões de procura de emprego acaba motivando isso. Então, em boa parcela das vezes, você tem uma desconcentração, principalmente em função de desconcentração espacial da indústria. Muitas indústrias saíram de grandes cidades, procurando as pequenas e médias, acabaram atraindo também muita gente que morava na grande cidade buscando esse emprego e associando as duas coisas, né? A contínua busca por emprego, mas também entra aí uma qualidade de vida que vai acabar funcionando bastante. Migração sazonal e migração pendular também são dois movimentos migratórios, só que esses agora são de determinado período, enquanto a migração sazonal, né, vai ser uma migração que leva um determinado período de tempo, e geralmente isso aí é influenciado por questões climáticas, questões de trabalho, por exemplo, né, e um grande exemplo que a gente acaba sempre se repetindo é dos boias frias que saem do interior do Nordeste, do interior da região Norte, vêm buscar trabalho no litoral, né, que vêm buscar trabalho em São Paulo, ficam ali um determinado período, geralmente aí numa fazenda, né, fazendo a colheita, e após esse período ele retorna. Então você vê que é uma migração periódica, né? Diferente da migração pendular, como o próprio nome está dizendo, migração pendular é aquele vai e vem que é diário, tá? Então migração pendular é vai e vem diário, não esqueçam disso jamais. Porque se uma pessoa sai daqui da nossa região e vai para o centro da cidade, né, no caso aqui, no nosso caso, a região metropolitana do Rio de Janeiro, muitas pessoas saem de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Duque de Caxias, Guaramirim, Magé, Teresópolis, e diariamente vai trabalhar no centro do Rio de Janeiro. No final da tarde retorna para o seu lar. Isso é uma migração pendular, tá? Vale também para estudantes, não esqueçam isso. Os estudantes que
de repente pode ser entre pequenas cidades também. O negócio é esse vai e vem diário que leva a gente a perceber aí o fenômeno da migração pendular. Aí é claro, aquelas pessoas mais carentes que residem mais afastado ainda da região central, essas vão sofrer muito mais, né? Porque vão ficar horas aí parada no engarrafamento, como a gente vê aqui, ó, né? As grandes cidades atraem pessoas desse entorno. E aí vamos lá, porque o que leva as pessoas a migrar, né? Quando a gente vai estudar aqui, né, diversos fatores levam, né, as motivações, as necessidades de rompimentos, né, rompimento até com a família, você acaba cortando laços dependendo de diversas situações, né? O que leva a pessoa a migrar e o que ela espera, né, chegar. Então a gente vê que às vezes a pessoa sai não porque ela quis, ela sai porque ela foi expulsa, ela foi levada a sair dali. E às vezes não, às vezes sai porque a pessoa quer mudar de vida. Então são fatores de repulsão e são fatores de atração. Então depende do que motivou a saída daquela pessoa ali. Então tem que analisar com calma, né? Quando a gente fala em migração, sempre a migração vai ser um momento que você rompe com alguma coisa, né? Você decidiu sair. Então geralmente é algum fator repulsivo, mas também pode ser um fator atrativo, tá? Então vamos lá. Aqui no texto começa a falar de repulsão, né? Então os fatores de repulsão são aqueles que levam as pessoas a saírem dali, tá? Então influenciar muito até para onde ele vai, o que ele vai buscar no seu destino final, né? A gente tem que entender o que levou a isso, que de repente ele não queria sair, né? De repente ele gosta do seu local, é o seu local, né? A palavra local é muito forte, né? O meu lugar, sair do meu lugar. Então a gente tem que entender o que faz isso aí, o que leva ele a sair. Há fatores que influenciam a ele porque ele quer melhorar as condições de vida, certo? Então estou passando por problemas aqui, sim, mas por exemplo, um pequeno produtor rural, né? Um pequeno produtor não, vamos pegar o empregado mesmo da fazenda. Ele perdeu o seu emprego para a mecanização, por exemplo. Então ele tem que sair. Isso é um fator de repulsão, isso colocou ele para fora, né? Então a concentração fundiária, né, essa falta de terra para todo mundo, leva a pessoa a sair. O desemprego, né, baixos salários. Então a gente analisa esse fator de repulsão de uma outra forma do que aquelas pessoas que saem por motivo de guerra, né? De repente está acontecendo uma guerra, um conflito, e as pessoas têm que sair também. Então repare que são dois tipos de fatores de repulsão, porque ambos são de repulsão, porque vão levar aquelas pessoas a saírem, tá? Então é um fator que não custa a vida dele, ele não vai morrer, mas o outro vai. Então aquela pessoa que sai de uma área de conflito, né, como por exemplo aí nós temos os sírios, muitos sírios que saíram da região do país deles por causa de guerra civil, eles saíram porque senão ia morrer. Então é um fator de repulsão chamado fatores compulsivos, tá? Fatores compulsivos. E tem aqueles fatores não compulsivos, aquele que se a pessoa não sair não morre, mas é um problema para ela, mas morrer ele não vai morrer. Então a gente tem que analisar isso aí de forma também diferente. Então tá aqui, ó, há fatores que influenciam a decisão de migrar porque implicam em busca por melhores condições de vida, como acesso a serviços de educação e saúde e novas oportunidades de trabalho. Mas também há outros movimentos ligados à segurança das pessoas. Nesses casos existem fatores que colocam a vida de pessoas em risco. Esse é o fator que é o compulsivo, né? Ele tem que sair dali. É, portanto, impulsionado por condições extremas. Entre esses fatores, catástrofes naturais, epidemias, crises de fome, guerras, conflitos armados, perseguições étnicas, políticas e religiosas. Então isso aqui leva a risco a vida da pessoa. Tá? De repente eu saio de um local onde de vez em quando tem um terremoto. Isso é um fator compulsivo também. Tá?
ciente dos fatores que impulsionam a migração, podemos olhar agora para os que direcionam a migração, ou seja, que indicam a destinação do deslocamento. Então, por exemplo, você vai sair, você tem que sair, ok. Aí vem a segunda pergunta, para onde? Né? O que vai definir esse meu rumo? Que eu quero sair, eu quero. Então, de repente, eu posso, se eu estou fugindo de uma questão de guerra, por exemplo, né, aquelas pessoas que saíram da Síria, né, então por que saiu? Existia lá uma questão de democracia, né, de falta de democracia. Então você vai buscar refúgio num país que não também tem a mesma coisa? Não, né? Você vai procurar um país que seja democrático. Então não adianta você sair de um país que está com um problema que não tem democracia, um país ditatorial, e você ir para outro país ditatorial. Então é isso que está dizendo aqui, né? Os fatores de atração, né, estão relacionados aos de repulsão. Sim, eles estão relacionados, né? Então eu saio de um e vou para um que me atrai. Ou outro exemplo, eu saio daqui do Brasil e vou para a Europa. Qual seria o melhor local para ir para a Europa? Um país democrático, sim, mas que, por exemplo, um país que tivesse uma língua igual a minha, né? Porque aí seria melhor a comunicação, o entendimento. Então, qual seria o melhor país para ir para a Europa nesse momento, se eu for olhar pela condição da língua? Só pode ser Portugal, é claro, né? Então, nós vou buscar país que tenha uma cultura muito parecida comigo, país que tenha uma ótima condição para que possa, por exemplo, estabelecer ali, pelo menos, né, que eu tenha a possibilidade de ter emprego, né, que sejam governos democráticos, com economia forte, porque não adianta nada eu ir para um país com economia fraca, estou trocando 6 por meia dúzia, não dá também, né? Então, esses são os fatores que acabam levando, entre eles podemos citar então estabilidade política, economia forte, governos democráticos, boas condições sociais e acessibilidade aos serviços básicos, né? Então não adianta nada você migrar se não tiver. E aqui tem começamos aqui com alguns movimentos de deslocamento, né, de migração pela história. Então migrar sempre foi fundamental. Não esqueçam que os nômades, né, era quando principalmente o homem não tinha ainda aprendido o que era agricultura, o que era pecuária. Então isso fez com que essas pessoas vivessem se deslocando pelo espaço, mas a partir do momento que ele aprende isso aí, ele passa a se fixar, né? Todo mundo já aprendeu essa história da berço da antiguidade, berço da civilização mundial, as margens do rio Nilo, as margens do rio Tigre, Eufrates, na antiga Mesopotâmia, e aí a gente vê toda aquela questão da água, da formação dos primeiros núcleos populacionais, tá? Então, aqui mostra muito bem, né, um dos exemplos da expansão do Islã, né? O islamismo, quando cresceu, acabou fazendo com que muita gente saísse, se deslocasse de suas regiões. Então, antigamente tinha muito isso, né? Aquelas grandes... qual o nome que se dá? Fugiu o nome. Exemplo clássico são os judeus diáspora, né? Isso aí, agora que voltou à cabeça, né? As diásporas, ou seja, aquela grande movimento populacional de pessoas saindo de sua região. E aí, quando houve aí o Império Romano, né? O Império Romano botou muita gente para sair de algumas regiões aí, né? Houve um deslocamento bem grande aí, com o enfraquecimento do Império Romano aí houve aí uma ocupação maior aí pelos bárbaros, né? Provocando esse deslocamento aí de pessoas pelo mundo afora aí. Aí aqui no texto vai falar um pouquinho sobre isso, né? No século VII, século VIII, houve aí o surgimento do islamismo aí, né? Que acabou provocando uma fabulosa cultura em toda essa região que vocês estão vendo no mapa, né, pegando tanto aqui a Península Arábica, né, essa região aqui da Ásia Central, né, o sul da Europa aqui, junto aqui com o norte da África aqui, né, essa foi a grande expansão desse império árabe na região, e que depois houve a expansão
do islamismo também. Cabe ressaltar então que durante a Idade Média, com o feudalismo, o processo migratório foi pequeno na Europa, em parte por causa da limitação das trocas comerciais, né, que ocorreu principalmente aí, em razão do isolamento dos feudos e da dificuldade de deslocamento, da precariedade do meio de transporte. Então aqui, no caso aqui, na Europa aqui, não teve tanto deslocamento assim, né? Você tinha já os pequenos feudos, aquelas pequenas propriedades ali, que a gente acaba vendo até hoje, né? Como que, por exemplo, na França, por exemplo, você ainda tem uma distribuição de terras muito maior. Você tem pequenas e médias propriedades que prevalecem na França, não são grandes propriedades que prevalecem. Então mostra muito bem, né, que isso fixou a pessoa naquela região ali. Com a expansão marítima, né, nas grandes navegações, aí, descobrimento do Brasil, então grandes mudanças aconteceram. Estamos falando de trocas comerciais, não só trocas comerciais, mas como também culturais, populacionais, muitos europeus vindo para cá, e com isso vieram também os africanos, né? Então teve um grande fluxo populacional se deslocando, principalmente nesse eixo aí, África, Europa e América, né? A América recebendo bastante pessoas vindo da Europa e também vindo da África, né? A população negra teve uma influência bastante forte em todo o continente americano. Não esqueça que vieram para o Brasil muitos africanos, muitos escravos, mas também foram para a parte norte, né? Foram para os Estados Unidos também. A grande quantidade daquelas feitorias que foram criadas no litoral da África também tiveram uma influência muito forte aí desses povos europeus aí. As colônias que aconteceram aqui, o processo de colonização e depois chegando até a Oceania, né, marcou bastante a expansão promovida pelos europeus. Não esqueçam que a Inglaterra também ocupou a Austrália, ocupou algumas ilhas da Oceania, ocupou a Nova Zelândia. Então a gente tem essa grande cultura europeia chegando em diversos pontos aí da América, que foi conhecido como Novo Continente, e a Oceania como novíssimo continente, né? Então, fruto dessa exploração europeia por essas novas regiões, nós temos aí, né, a migração que foi consensual, mas também nós vamos ter exemplo da migração forçada, que foi daqueles milhões de africanos que saíram, né, de diferentes povos da África, que saíram também espalhando aí, não só aqui na América do Sul, mas também na América do Norte e em outras regiões também. Então, lógico que isso configurou uma mistura, né, a miscigenação, alterou profundamente aí a vida cultural aí, principalmente aqui na América. A gente vê aqui, ó, do tráfico negreiro, né, grande quantidade de navios que saíram daquela região ali do Golfo da Guiné, nessa região aqui, ó, e se deslocaram, né, não só para o Brasil, mas para diversas regiões, né, tanto da América Central como também, principalmente aí, grande quantidade que saíram para outras regiões, né. Mas chama atenção, né, um dos principais fluxos foi Brasil e aquela região ali da América Espanhola continental aí. Isso de 1519 até 1675. Depois a gente vê que o fluxo aumenta, tá? Então, no primeiro momento veio, né, um número, mas quando chega a partir de 1676, aí esse número ganha força, né? O Brasil, então, aqui o comércio de escravizados aqui vai ser alguma coisa absurda. Mas por que que essa região da América Central, principalmente aqui a América Central do Caribe, né, América insular, América Central insular, recebe também grandes fluxos? Não esqueçam que aqui nós temos muitas fazendas, né, de produtos tropicais que vão ser explorados por países europeus. Nós não estamos falando aqui de Cuba, de Costa Rica, nós estamos falando aqui de Antilhas espanholas, holandesas e francesas, e não um país como a gente conhece hoje,
já independente. Não esqueçam que o nosso processo de independência aqui na América só foi depois de 1800. Então nós estamos falando aqui em colônia, certo? Nós estamos falando tudo aqui em colônia, até Estados Unidos também, porque olha, você não está vendo escrito lá em cima Estados Unidos, você está vendo América Britânica continental, né? E aí vai diminuindo a partir daqui, ó, tá? 1801, 1867, você já tem um fluxo, vai começar a diminuir, porque não esqueça que já tinha muita gente aqui. Então, principalmente nesse período aqui, ó, que a gente está falando aqui do meio, que é o fluxo maior, nós temos um capitalismo, né, comercial muito forte aqui, desses produtos que tem na agricultura, né, produtos da agricultura mesmo. No século XVIII, a Revolução Industrial alterou as demandas, né, das potências europeias. Era preciso conquistar áreas que serviriam de fonte de matéria-prima para suas indústrias e também de mercado para os bens produzidos e investir os excedentes capitais. Além disso, as populações europeias, sob efeito do processo de industrialização, começavam a crescer e se tornar um problema. Não esqueçam que aqui nós temos algumas coisas que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Quando a gente fala de uma segunda revolução industrial, né, a primeira revolução foi 1780, a segunda revolução já é 1880. A gente tem que parar e analisar o seguinte: a segunda revolução industrial, ela teve uma produção de mercadorias muito maior do que a primeira. Então, quando o mundo, principalmente esse mundo desenvolvido, né, que está se desenvolvendo, que é a Europa, por exemplo, começa a ver esse montão de escravos espalhados pelas colônias, né, esse trabalhador, ele não recebe salário. Mas já imaginou, se esses trabalhadores recebessem salários, eles comprariam mais produtos. Então, os produtos que estavam agora sendo feitos em grande quantidade na Europa, precisava também de ter um mercado consumidor maior. Aí você consegue entender o porquê, né, dos ingleses forçarem o Brasil, por exemplo, a acabar com a escravidão. Sim, porque a escravidão, o escravo não ganhava nada, não ganhava salário, então não poderia comprar aqueles produtos que agora são produzidos em maior quantidade. E aí a gente vai ver bem essa marca, né, da Inglaterra forçando, porque a gente vê essa questão da mão de obra, né, do mercado consumidor, mas a gente vê um outro problema também, né? A gente vê a questão da maior quantidade de matéria-prima, porque com maior quantidade de matéria-prima tem que tirar isso aí. Da onde vai tirar? Vai tirar da América? Não esqueça que agora os países são independentes. Então, como os Estados Unidos agora já é o todo poderoso protetor da América, aquelas potências europeias que vão precisar de matéria-prima não vão poder pegar aqui. E aí vão para onde? É quando eles vão para a África, né? Então, esse colonialismo, né, que aconteceu aqui, vai ter que mudar, porque essas antigas áreas comerciais que era a América, por exemplo, não mais acontecerá por causa daquela política, né, dos Estados Unidos de controle daqui, né? O Destino Manifesto a doutrina foi Truman? Não, doutrina Monroe, isso, o presidente James Monroe, de América para os americanos, né, deixava bem claro para as potências europeias que a América era quintal dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Esse crescimento, né, esse crescimento aqui populacional na Europa, nessa época da industrialização, aconteceu porque muita gente foi para a cidade, houve a melhoria na saúde, né, e aí a população cresceu absurdamente, porque as taxas de mortalidade caiu, então a população europeia cresceu, já que a taxa de natalidade estava alta, a população não estava morrendo com tanta facilidade, então houve um crescimento aí em função dessa urbanização, certo? A industrialização provocou a urbanização, porque muita gente veio do campo. E isso começou a virar um problema,
essas grandes populações europeias. Com o domínio de novas áreas, isso foi importante para a Europa. Né? Muita gente, esse excedente populacional da Europa, acabaram buscando melhores condições de vida em outras regiões. Então muita gente veio para cá. Não esqueça que com o fim da escravidão em 1888, os imigrantes vieram para cá, muitos foram para os Estados Unidos. Então isso foi muito bom, né? Desafogar esse excedente populacional que já estava a Europa ali. Então a principal consequência dessa industrialização, né, foi o êxodo rural. Não esqueçam que muita modernização também aconteceu no campo, houve a melhoria do campo, sim, né? Houve um aumento da produção de alimentos, ok, mas também teve um lado ruim, que foi essa população rural que perdeu o seu emprego. Né? E boa parte dessa população aí ou acabaram ficando nas cidades, saindo do campo, indo para a cidade para trabalhar na indústria, ou então foi morar nas colônias, né? Buscar uma nova condição de vida. E aí você tem toda essa mudança aí. Muita gente foi para a África, né? Você chega na África do Sul hoje, você tem um monte de pessoas lá que você vê que são pessoas brancas, né? Então, e aí? O que explica isso? Se você vai ver a seleção africana de futebol, você tem as pessoas brancas, louras, e aí? Não estou falando isso aqui como preconceito, não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo mostrar a vocês que da mesma forma que muitos africanos foram morar na Europa, também muitas pessoas brancas foram morar nas colônias, aqui no Brasil. Né? Nós recebemos muitos alemães, recebemos muitos italianos aqui. Foi bom para a Europa, desafogou, vamos dizer assim, né? Tirou aquele inchaço populacional, que é normal o inchaço populacional, visto que a taxa de natalidade permaneceu alta enquanto a de mortalidade caiu. Então, se não está morrendo tanta gente como morria antes, mas continua nascendo muita gente, a população cresce. Aqui nós temos uma gravura, né, da conferência, a famosa Conferência de Berlim, que aconteceu ali entre 1884 e 1885, que nada mais era que o quê? A partilha da África, né? Com a partilha da África feita aí pelas potências europeias aí, a gente vê aí que o continente acabou servindo aos interesses europeus, tanto para que muitos europeus se deslocassem para a África para morar lá, como também para questões de apropriação dos recursos naturais que a Europa tanto precisava. Não só né, a África, mas outras regiões também contribuíram para que a população europeia pudesse diminuir um pouco. Né? Então, estamos falando da África, da América, da Ásia, muitos países asiáticos receberam também europeus, né? Oceania, como eu já expliquei, com a Austrália e com a Nova Zelândia. Na segunda metade do século XIX, então segunda metade do século XIX, a gente está falando aqui de 1850 até 1900, tá? Então, se muita gente veio para cá, muita gente foi para os Estados Unidos também. Né? Então, foram em busca de melhores condições de vida, fugindo em muitos casos, né, de perseguições políticas, religiosas, doenças na Europa, por exemplo. Então, diversas regiões ali dos Estados Unidos ali acabaram atraindo essa população europeia, principalmente, né? Principalmente de europeus. É importante compreender que dessa maneira a Europa conseguiu estabelecer sua influência no mundo. Em todos os continentes são faladas línguas europeias. Sim, né? Você tem aqui na América, nós temos o quê? Nós temos uma população indígena que é pequena. Né? A maior parte da população da América fala o quê? Espanhol e inglês. Né? E no caso, depois nós temos o Brasil falando português, mas né, você vê que as três línguas são línguas europeias. Então é bastante forte essa cultura europeia, não só na língua, mas nos costumes, né, na religião. Olha a religião também falando bastante. Né? Nosso Papai Noel é europeu, né? Nosso Papai Noel não é um Papai Noel de camiseta, de bermudão, de óculos escuro, prancha de surf embaixo do braço. Não, nosso Papai Noel continua sendo lá da região da Lapônia, do norte da Península Escandinávia. Pô, até quando isso vai, né?
Ah, Fábio, deixa as crianças. Tá, ensina para as crianças. Vamos começar a ensinar para as crianças que o Papai Noel é um carioca. Pô, sei lá, o nordestino, né? Um casaco lá de couro, com chapéu de couro, andando em cima de um cavalo, correndo lá por aquela caatinga. Essa perpetuação dessa cultura que eu sinceramente eu não consigo entender isso, mas vamos lá, né? Não sou eu que vou mudar isso aí. Então, voltando aqui, no mesmo período, então, a Europa se configurou como uma importante área de repulsão, né? Muita gente saiu de lá, partindo em busca de outras regiões, como já falei, em busca de melhor oportunidade, e em alguns casos esse fluxo garantiu a vários estados a conquista sobre outros territórios. Sim, com certeza, né? Está aqui falando isso sobre a cultura, ok. Olha aí, né? A grande seta para onde vai dessa migração europeia para os Estados Unidos. E olha que aqui chegou foi gente, hein? Aqui muita gente, muito europeu veio para cá. E aí a gente vê aqui no mapa aqui que as regiões mais ocupadas por eles, né, foram Rio de Janeiro, São Paulo, BH, e vou falar mais de algumas regiões do Rio de Janeiro, não é todo o Rio de Janeiro não, principalmente regiões de serra, né? Nova Friburgo, por exemplo, recebeu muitos imigrantes. Aí tem tudo a ver com aquela questão da temperatura mais baixa, né? Nessas regiões mais altas, né? Como Petrópolis, Itaipava, região de Itaipava tem muita ainda descendente ali, ou então o sul do Brasil, né? Quando você vê aqui puxando até a Argentina, né? Você vê o país mais europeu hoje da América do Sul é a Argentina, tá? Eles fazem questão de mostrar que eles são, né, bem europeus. Vamos lá, primeira metade do século XX, então estamos falando de 1901 até 1950. Não esqueçam que nesse período, um período bastante conturbado, né, nós vamos ter aí uma questão de 2 guerras, e no meio de 2 guerras nós vamos ter também uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, nós vamos ter um mundo muito mudado, né, nós vamos ter diversos acontecimentos. Imagina bem, gente, quem nasceu, né, em 1900 e pouco aí, que hoje aí está com seus 100 anos, o que essa pessoa passou? Ela passou por 2 grandes guerras, passou por uma crise econômica no início do século, né, passou por diversas crises no final aí, nós tivemos guerra do Golfo, caramba, essa pessoa passou, e aí vai hoje alguém reclamar de Covid, né? Imagina bem. Vamos lá, primeira metade do século XX, então, sobretudo em decorrência das guerras, ainda ocorreram movimentos de europeus para a América. Sim, com certeza, né? 2 guerras aconteceram na Europa, muita gente meteu o pé de lá e se espalharam também. O tráfico negreiro, que já havia cessado no século XIX, não fez da África, nesse período, uma área de emigração, né? Muita gente não saiu dali, não. Na Rússia, a perseguição aos judeus, que começou no fim do século XIX, continuou de forma violenta no século XX, com os pogroms, que foi responsável pela migração desse povo para o Oriente Médio e para países da Europa, como Estados Unidos, Argentina e Brasil. Então, todo mundo saindo para lá, saindo para cá, né? Então, os pogroms eram verdadeiros massacres que podiam durar dias. O crescente sentimento antissemita culminou no início do século XX, no primeiro pogrom de Kishinev, que durou cerca de 3 dias sem qualquer interferência das autoridades. Nesse período, milhões de judeus migraram da Rússia em busca de sobrevivência. Então, os judeus eram perseguidos, né, até pela Rússia também, né? Naquela época ali, não vamos esquecer que no início do século XX, né, nós não tínhamos ainda uma União Soviética formada, nós tínhamos a Rússia. A União Soviética só vai ser formada depois da Primeira Guerra Mundial, em 1922. A Primeira Guerra Mundial foi outro fator de repulsão da Europa. Ao fim do conflito, a dissolução dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano resultou em novos fluxos migratórios, levando milhares de pessoas a sair da Europa, né, a emigrar da Europa e da região do Oriente Médio. Então, nós podemos ver a Europa aqui, ó, como uma área de repulsão, todo mundo metendo o pé de lá. A Segunda Guerra não vai ser também diferente, né? A Segunda Guerra Mundial,
e o Holocausto, né, todo aquele momento trágico para os judeus, também foram responsáveis por intensos fluxos migratórios, em especial de famílias judias, que, fugindo do antissemitismo nazista, saíram da Europa em direção a várias partes do mundo, se espalharam, né? Os japoneses também migraram conforme o avanço dos Estados Unidos no conflito foi se consolidando. Então, muitos japoneses que puderam meter o pé de lá, muitos vieram para o Brasil, fugindo do que seria, né, aquele momento trágico lá da Segunda Guerra Mundial, né, a chegada o avanço dos estadunidenses sobre as ilhas japonesas. Algumas migrações internacionais recentes agora. No pós-guerra teve uma grande evolução dos meios de transporte e comunicação, que acabou facilitando esses fluxos migratórios, com certeza. O mundo parecia menor. Por que parecia menor? Porque o deslocamento dos veículos hoje, né, são muito mais velozes, mais rápidos. Os meios de telecomunicação também em crescente evolução facilitaram os movimentos migratórios, né? Hoje você consegue comprar passagem, você vê as imagens de certas regiões, você se encanta, você tem agências de viagem que facilitam bastante isso aí. E além do mais, né, alguns países que puderam se tornar mais democráticos acabaram servindo de fatores de atração, né? Então a gente vê aí que essa prosperidade aí acabou atraindo gente de outras regiões para poder se deslocar mais ainda. A Guerra Fria, né, impulsionou importantes movimentos migratórios. Não esqueço que muita gente não quis ficar dentro de países que eram fechados, como a China, a Coreia do Norte, União Soviética e Cuba. Então muitos desses acabaram fugindo de lá, né, que eram opositores, fugiram, que nem todo chinês era a favor do socialismo ou cubano, e aí tiveram que procurar fugir, né? Então isso fez com que muita gente fosse para os Estados Unidos e os Estados Unidos desse asilo político para muita gente aí. Não só os Estados Unidos, a Europa como um todo também. Nos Estados Unidos, a perseguição aos comunistas também impulsionou a migração. Então, muita gente que era a favor do socialismo meteu o pé dos Estados Unidos, da mesma forma que muita gente que era a favor do capitalismo meteu o pé da União Soviética. Na América Latina, a ascensão de ditaduras militares de direita levou milhares de pessoas ao exílio político. Muita gente saiu daqui e foi para a Europa, né? Se você olhar na história, aí você tem Fernando Henrique Cardoso, você tem Caetano Veloso, você tem Gilberto Gil, você tem um monte de artistas que naquela época, né, eram artistas vistos como artistas de esquerda pela política de direita do Brasil, e aí foram embora daqui, foram buscar exílio em outra região, em outro país. É só depois, com a abertura, com a anistia, né, em 1975, é que muita gente voltou para cá. Um fato curioso, né, tem uma música do Roberto Carlos, que ela mais ou menos assim: debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Muita gente achava que essa música Roberto Carlos tinha feito por alguma mulher, alguma paixão dele. E não era isso, né? Aquela música ele fez para Caetano Veloso, que estava no exílio político na Europa. Não sei se ele estava na França, não sei, não me lembro. Mas naquela época era uma forma, né, dos cantores que aqui estavam, faziam músicas que tinham uma outra conotação, né? Era uma forma de você burlar a censura que tinha naquela época do regime militar, quando estava aqui no poder, nesse período aí de 68 até 1985. Além disso, o processo de modernização do campo e a chegada de transnacionais criaram péssimas condições de vida para outros milhares de trabalhadores, claro, né, que não viram outra questão a fazer do que não fosse a saída. Os processos de independência no continente africano, no pós-guerra, geraram em muitos territórios intensas disputas pelo comando dos estados, que começavam a se formar. Todos vocês estudaram, né, no fundamental, que a partilha foi conflituosa, mas também a independência também foi conflituosa. Porque a partir do momento que as potências europeias dão a independência política,
né, o que vai acontecer? Você vai ter países que, quando foram criados, quando foram formados, né, eles não obedeceram aos limites territoriais das nações inimigas. Eles simplesmente juntaram dois países, duas nações inimigas dentro de um país e dividiram nações amigas. Quando foi dada a independência, agora você tem um país que lá dentro tem duas nações que são rivais. Eles vão se matar lá para ver quem é que vai tomar o poder. Então você vai ter conflitos acontecendo pela busca desse poder. Muita gente que teve que sair dali, obrigando muita gente a se deslocar, a se refugiar, né? Então, na história aí da África tem diversos exemplos, como a situação entre Ruanda, né? Tem um filme fantástico aí que vocês podem ver, que é o Hotel Ruanda, mostra muito bem essa questão entre Tutsis e Hutus, né? Que são duas etnias que viviam bem dentro daquela região de Ruanda, viviam bem, respeitavam-se. E aí, quando chegou o colonizador, ele deu privilégios para uma etnia e para outra não. E aí, quando acontecer a independência do país, esses dois grupos vão se matar. Foi o que aconteceu aí na década de 90, e se matando para ocupar o poder. Vale a pena vocês verem, tá? Quem puder, veja. Hotel Ruanda. O que mais aqui quem pode falar? Cadê? Enquanto aqui, da África, questões étnicas, religiosas, ideológicas foram justificativas nessa disputa por poder, obrigando milhões de pessoas a se refugiar. Então, infelizmente, os conflitos permanecem na atualidade, estamos falando da África, agravando a situação de miséria, epidemias e fome, fazendo de diversos países africanos área de forte repulsão. Em algumas regiões, o avanço de grupos terroristas e governos islâmicos radicais agrava a situação já caótica, principalmente naquela parte norte da África ali, já que a parte norte da África toda ela é islâmica. A perda constante de população enfraquece os países africanos e limita suas possibilidades de desenvolvimento. Claro, né? Porque as pessoas vão saindo, é poder de consumo que está saindo também, não esqueçam. Tem esse quadro aqui para vocês darem uma lida sobre refugiado, né? Todo ele é refugiado, não esqueçam. Agora, uma coisa que fique bem clara, né? Existe uma questão que é o seguinte: a pessoa que não for considerada refugiada, ela perde alguns direitos, tá? Então, não confunda o refugiado com o imigrante, tá? O imigrante, ele, e muitas vezes, ele não tem os mesmos direitos do que refugiados. Então, para uma pessoa que está fugindo, né, por causa de problemas de guerra, de conflito, melhor para ela é ser considerada como refugiado e não apenas como imigrante, porque como refugiado o governo acaba tendo que ajudar aquela pessoa, né, a arrumar trabalho para ela. Já o imigrante não. Então esse que é o problema, né? Ser considerado, o que é melhor, ser considerado refugiado ou ser considerado imigrante? Melhor que seja, no caso, as pessoas que fogem, que deixam tudo para trás, o melhor é ser considerado como refugiado. Na Europa ocorreram mudanças significativas, entre elas a área de repulsão. Até a primeira metade do século XX, a região passou a ser área de atração. Então, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a receber, né, ser uma área. Por quê? Porque muitos países ali estavam com a economia enfraquecida, arrasados economicamente por causa da guerra. Então, nessa reconstrução, acabou precisando aí de muita mão de obra. Então, começou a recompor, né? Não esqueçam que muita gente morreu no conflito, muitos jovens morreram no conflito, jovens em idade de procriar, e aí havia necessidade de você dar uma repovoada na Europa. Então tem tudo a ver isso aqui, né? Os fluxos de imigrantes para a Europa tiveram alguma relação com o período colonial e neocolonial, claro, né? Muitos imigrantes dessas ex-colônias seguiram para as antigas metrópoles. Então o que nós estamos falando aqui? Se no passado muitos europeus foram morar na África, foram para lá, tiveram filhos, e muitos desses filhos foram filhos de europeus com africanos. Então essa pessoa ela tem o direito de ir para a Europa, já que ela é filha de um europeu, né? Tem toda essa questão desse laço aí.
Então você tem laços que envolvem um país com o outro, né? Você criou uma rede, né? Você integrou ali. Os fluxos de imigrantes para a Europa tiveram alguma relação com o período colonial e neocolonial. Que relação? Muitos imigrantes de ex-colônias seguiram para as antigas metrópoles. Migrar implica mobilizar redes. Assim, os laços com o novo destino podem impulsionar esse deslocamento. Sim, a mesma coisa Brasil e Portugal. Né? Você indo para Portugal, você tem esse laço consanguíneo aí dos dois países. Os Estados Unidos permaneceram como área de atração em razão do seu crescimento econômico e da atração exercida pelo estilo de vida americano, né? Não esqueça que o filme, né, o Hollywood acabou vendendo muito bem essa ideia de que morar na América é uma maravilha, principalmente para quem? Para quem é aventureiro. Então é muito mais fácil você ver o jovem indo para os Estados Unidos, né, como está bem aqui, ó, fisgado pelo sonho americano. Contudo, desde o início do século XX, os governos dos Estados Unidos já não eram grandes entusiastas da imigração. Fazendo o quê? Fazendo uma seletividade. Né? No primeiro momento receberam bem. E depois, aí, no início do século XX, já tem bastante gente e eles começam a selecionar. Tá? Nas últimas décadas do século XX, parte dos fluxos migratórios era formado por pessoas que saíam de países pobres em direção aos países centrais, buscando melhores condições de vida. No passado, não esqueça que no passado, né, recebiam todos. Agora não existe essa seletividade maior. Apesar da redução das barreiras econômicas e comerciais em relação à circulação de bens e capital em diversas partes do globo, cresce cada vez mais o controle da circulação das pessoas nas fronteiras. Com certeza, né? Então, estamos falando até de muros sendo criados aí. Estamos cada vez mais distantes de um mundo onde a livre circulação de pessoas seja permitida, evidentemente. Né? É livre circulação de produtos, né? De serviços, mas pessoas não. A adoção de práticas classificadas como neoliberais, a corrosão gradual do estado de bem-estar social e o crescente desemprego geraram queda nas condições de vida de grande parte dos países, né, pobres, né, e parte da população aí acabaram perdendo a possibilidade de ir para os países ricos, porque também a população desses países ricos diminuiu. Aquela coisa de ser uma maravilha não é mais. Muitos trabalhadores europeus, muitos trabalhadores dos Estados Unidos perderam também os seus empregos devido a toda essa modernização, né? essa diminuição do poder do Estado de dar um bem-estar social. Então acabaram gerando queda também em grande parte dos países ricos, né? De qualidade de vida dos países ricos. E aí aquele imigrante que, vamos dizer assim, o estadunidense não esquentava a cabeça com ele, né? Aquele mexicano, aquele porto-riquenho, agora esquenta. Por quê? Porque o americano, o estadunidense, perdeu o emprego. Então ele vai se sujeitar, ele vai querer trabalhar em qualquer coisa que ele não queria antigamente, porque tinha lá o mexicano. E aí agora esse mexicano vai incomodar, esse brasileiro vai incomodar, né? E aí começa a aparecer o quê? Começa a aparecer esses movimentos xenófobos, como está aqui. Tá? Então, como você tem agora uma diminuição da qualidade de vida daqueles moradores locais, esses moradores locais vão começar a pressionar o governo para que tenha políticas restritivas quanto àqueles imigrantes, porque esses imigrantes estão vindo aqui e, por serem mão de obra mais barata, estão pegando o nosso emprego. Esse é o problema. Tá? E aí, aquela palavra que a gente conhece tanto como xenofobia, né, ela entra em choque com uma outra palavra que chama-se alteridade. A alteridade seria o respeito ao que é diferente, enquanto que a xenofobia é justamente o contrário, né? Essa aversão ao que é diferente. Isso tem mudado bastante, né? Essa questão dessa relação com o imigrante. Não esqueça que na Europa recebeu muitos atentados terroristas e que acaba então reforçando ainda mais a xenofobia, né?
Além disso, com discursos contrários à imigração, associam os imigrantes a problemas para o país que os acolhe, como redução do número de empregos, alta demanda de serviços e benefícios sociais, redução dos níveis salariais e aumento dos atentados terroristas, que eu falei aqui. Agora, temos que ter muito cuidado, porque muitas dessas pessoas que vão para a Europa, eles não têm benefícios sociais. Tá? Eles podem até pegar emprego, mas muitos deles não têm benefícios sociais, não. E não esqueçam uma coisa, na medida que também estão trabalhando, né, eles estão ajudando a economia da Europa. Então, qual é o problema deles terem benefícios sociais também, né? Ainda que se possa contra-argumentar, destacando os contextos socioeconômicos e culturais, esse discurso ganha força e influenciam políticas restritivas. Sim, não esqueçam que muitos dos governantes eles vão ter que atender o que o povo dele está ansiando, né? Existe uma coisa chamada eleição, então você tem que criar essas políticas, sim. O controle nas fronteiras dos países centrais resulta do fortalecimento de políticas que visam dificultar ou impedir a entrada de imigrantes. Os muros de Ceuta e Melilla para conter a entrada de africanos em territórios europeus e o muro de Tijuana na fronteira entre o México e os Estados Unidos são marcos desse cenário atual. Tá? Então esse muro de Ceuta e Melilla é que fica ali na região ali do mar Mediterrâneo, né, para impedir a fuga, né, de africanos, né, a passagem de africanos para território espanhol, já que é ali que fica essa fronteira. Tá? Com a formação de um mercado comum e o acordo de Schengen, que estabelece regras comuns a diversos países europeus quanto às ações nas fronteiras, a circulação de pessoas dentro do bloco deveria ocorrer livremente. O acordo de Schengen é um acordo que garante, né, que permite que haja livre deslocamento de pessoas dentro da Europa. E aí que entra um problema sério, né, porque o acordo de Schengen, já que diz isso, os refugiados podem passar pela Europa. Então deveria ocorrer livremente. No entanto, há um crescente esforço por parte de diversos países em retomar o controle de suas fronteiras, estabelecer barreiras impedindo a circulação de pessoas. Talvez esse seja um dos motivos que fez com que a Inglaterra decidisse sair do bloco da União Europeia, tá? Já que a União Europeia tem eles que assinaram o acordo de Schengen. Em 2013, o governo belga determinou a saída de quase 3 mil estrangeiros nascidos em países da União Europeia. Desde 2011, 3 mil estrangeiros, tá? E desde 2011, a França e a Itália revêem pontos do acordo de Schengen, aumentando o controle de suas fronteiras, né? Então, se o acordo de Schengen ele abrir as fronteiras, olha aí os países agora tentando mexer. E aqui um textozinho para vocês verem aqui o que é esse acordo de Schengen, né? Seria esse território aí que é livre circulação de pessoas é garantida. E aí os estados da União Europeia que são signatários, ou seja, que assinaram, né, que concordaram aí para que isso acontecesse, né? Então seria uma fronteira aberta. Então aqui, ó, o primeiro acordo desses países aqui aconteceu em 85, foi assinada uma convenção mais desenvolvida em 1990, quando entrou em vigor em 95. Essa convenção permitiu abolir o controle nas fronteiras internas entre os estados, que assinaram, claro, né, e criar uma fronteira externa única, onde são efetuados controles de acesso ao espaço Schengen, segundo procedimentos idênticos. Foram adaptadas regras comuns em matéria de visto, direito de asilo e de controle nas fronteiras externas, a fim de possibilitar a livre circulação de pessoas nos estados que assinaram esse acordo. Aqui a imagem da Síria, né, das pessoas saindo, fugindo daquela região das atrocidades lá do presidente Bashar al-Assad, sendo recebidos aqui no litoral da Grécia. Diversas imagens, então, né, correram o mundo mostrando essas cenas aí de famílias inteiras chegando, andando, né, pelo território de alguns países sem saber direito nem para onde ir.
Como desdobramento das crises econômicas nos países centrais, pode-se notar fluxos de migração de retorno, ou seja, como o negócio está tão ruim para alguns nesses países, né, europeus, eles acabaram, né, sendo perseguidos também, sendo hostilizados com a questão da xenofobia. Muitos voltaram, né, então a chamada migração de retorno, voltaram para suas casas, para os seus países, suas regiões de origem, ou ainda se deslocaram para outras regiões que estivessem mostrando uma condição melhor. Como, por exemplo, o Oriente Médio recebeu bastante gente em função ali da melhoria de algumas regiões, né, como é no caso ali dos Emirados Árabes Unidos, da região, tudo que envolve ali a questão do petróleo, que acabou possibilitando, ou até na Ásia mesmo, muitos foram para a região da Indonésia, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, né, onde acabou tendo melhores condições de emprego. O Brasil também tem atraído imigrantes, que encontram aqui condições melhores que em seus países de origem, principalmente nos casos de refúgio. Não esqueçam que o nosso país mesmo recebeu muitos imigrantes que vieram da Síria, né? Então, por mais que a gente reclame de muitas coisas que tem aqui para muita gente ainda é o paraíso, né? Não esqueça que o nosso país é um país que acolhe bem, nós não temos tantos problemas de ordem étnico, né, de conflito, não temos conflito na rua, graças a Deus, por mais que tenha preconceito, a gente ainda vê esses preconceitos étnicos que tem aqui, mas não a ponto de ter uma guerra civil declarada. Então, para muita gente aqui, isso aqui ainda é um paraíso. Recentemente, o Brasil recebeu um número significativo de imigrantes de países europeus cujas economias foram atingidas pela crise de 2008, como Portugal e Espanha. Também são área de atração de imigrantes a Austrália, que recebe muitos asiáticos em busca de melhores condições de vida e emprego. Não esqueça que a Austrália está bem pertinho ali do Sudeste Asiático. E também de diversos países africanos, e diversos países africanos, como a África do Sul, que atrai pessoas de países vizinhos por apresentar uma economia mais dinâmica e maior estabilidade política, né? Então, a África do Sul e o Egito também, né, como são os dois países mais desenvolvidos que tem no continente africano, eles também atraem muita gente da região que estão ali próxima a eles. Valeu? A aula de hoje é essa, vamos ficando por aqui. E aí até qualquer momento, fiquem com Deus, vem aí um descanso pra gente, né? Tá chegando aí, nós vamos ter um recesso que, se eu não me engano, começa no dia 24, não é? E vai até o dia 2. Eu acho que é isso. Deixa eu ver direitinho aqui, deixa eu abrir aqui, ó, o calendário. Isso, vai então dia 27, né? Dia segunda-feira, a semana de 27 até 31, nós vamos ter um recessozinho. Então nós temos aula ainda hoje e na próxima semana. Valeu? Então vou ficando por aqui, um abraço e valeu!